Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui reunidos para a aula inaugural deste semestre. Nós queremos dar as boas-vindas aos acadêmicos dos dois programas, o programa de pós-graduação em Filosofia e o programa de pós-graduação em Teologia. Saudar de modo especial os novos acadêmicos e o fazemos juntamente com o coordenador da pós-graduação em Teologia, professor Leomar Brustolin. Saudamos também a todos os colegas professores dos dois programas. Eu gostaria de apresentar brevemente o currículo de nosso palestrante, o professor Dr. Marcelo Perini. Ele é o atual coordenador do programa de pós-graduação em Filosofia da PUC de São Paulo. Foi o coordenador, por duas ocasiões, da área de Filosofia e Teologia junto à CAPES. E é também o editor das edições Loyola. Ele é doutor pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Temos uma larga produção científica em termos de artigos, livros, capítulos, traduções, que todos podem acessar no Lattes. Mas eu gostaria de destacar o projeto de pesquisa atualmente, dentre os vários projetos, que ele é pesquisador, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Ele, atualmente, um dos projetos é a estrutura metafísico-numérica da realidade, doutrina dos princípios e métrica dos prazeres no filego. Gostaria também de mencionar alguns livros publicados, Filosofia e Violência, Sentido e Intenção de Filosofia, de Eric Weil, Estudos Platônicos sobre o Ser e o Aparecer, o Belo e o Bem. Outro livro, Ensaio de Iniciação ao Filosofar. 4 lições sobre a ética de Aristóteles. Eric Weil e a compreensão do nosso tempo. Também destacaria um capítulo de livro publicado no ano passado, O Conceito de Democracia, em Henrique de Limbavás e Norberto Bobbio, Desafios para a Ação. Um capítulo de livro organizado por Giuseppe Tosi, Norberto Bobbio, Democracia, Direitos Humanos, Paz e Guerra. Então nós, evidentemente, temos aqui uma satisfação de um autor que é interdisciplinar, de um palestrante que é interdisciplinar e também autor, evidentemente, que irá apresentar para nós a palestra intitulada A Questão do Sentido e do Sagrado na Modernidade. E logo após a palestra, então, nós teremos oportunidade para questões. O professor Itamar vai coordenar esta parte. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado, professor Agemir, pela apresentação e, particularmente, muito obrigado aos dois programas por esse verdadeiramente honroso convite. Dizer que me sinto honrado com o convite não é uma formalidade de início de comunicação, mas é uma verdade. Eu tenho muito apreço e carinho, né, pelos dois programas de pós-graduação aqui presentes, não só pelas relações de amizade de longa data com alguns dos membros desses programas,
mas também pela fecunda relação que nós tivemos, não só com os programas como um todo, mas com pesquisadores individuais, durante os 6 anos em que eu fui coordenador da área de filosofia e teologia na CAPES, né, durante esse período pude contar com a colaboração, né, nas comissões de área, né, no primeiro mandato com o Itamar, depois no segundo com o Roberto Pitti, com o professor Suzin, né, na comissão de avaliação do último triênio, enfim, para dizer que a minha relação pessoal, vamos dizer assim, com esses 2 programas é uma relação mais do que formal, é uma relação verdadeiramente acadêmica, mas também de filia, né, de amizade acadêmica, que também faz parte da vida filosófica e teológica, vamos dizer assim. Quando eu fui convidado para essa aula inaugural, que me senti bastante honrado e surpreso, de certa maneira, faço assim uma pequena brincadeira, nos 6 anos em que eu estive na coordenação diária da CAPES, eu recebia anualmente 3 ou 4 convites como esse, para aulas inaugurais, no Brasil inteiro, vamos dizer assim, né? Além de convites para eventos, né? E desde que eu deixei a coordenação diária da CAPES, curiosamente o índice, vamos dizer assim, de convites caiu assim, né, vertiginosamente, né? De modo que quando a PUC de Porto Alegre me convidou, eu falei assim, caramba, né? Tô vivo ainda. Quer dizer, é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, né? Mas eu me senti muito honrado, e em se tratando de uma aula para os 2 programas, o Itamar, o Agemir, né, que fizeram o primeiro contato, me deixaram uma certa liberdade para escolher, vamos dizer assim, o tema, né, para essa aula. E eu, então, pensei em alguma coisa que pudesse, de alguma maneira, contemplar, vamos dizer assim, né, os 2 programas, né, não só pelo título, mas também pelo enfoque, ou pela abordagem que eu pretendo fazer aqui, vamos dizer assim, na fronteira, né, entre teologia e filosofia. Eu sou também formado em teologia pela PUC do Rio, então, de alguma maneira, não tão recentemente, mas, né, por certo tempo, também circulei por essas sendas e veredas da teologia, né? E, então, eu proponho um texto de caráter, vamos dizer assim, mais genérico, mais amplo, para que depois, eventualmente, alguma questão possa ser aprofundada num debate, numa discussão. Antes de começar a leitura do meu texto, quero também registrar que nos últimos dias em que eu estava terminando de escrever esse texto, veio a falecer o professor padre João Batista Libânio, que muitos aqui conhecem, né? E foi meu professor na teologia, foi meu colega no tempo em que eu trabalhei em Belo Horizonte, e uma pessoa certamente muito admirada por todos que o conheceram e por mim também particularmente. Então, quero registrar que eu concluí esse texto no dia 31 de janeiro desse ano, e ele faleceu no dia 30, né? Então eu registro essa minha aula em memória do Padre Libânio. A minha reflexão terá três blocos, vamos dizer assim, 3 momentos distintos, né? Um primeiro momento conceitual em torno da questão da modernidade, que aparece no título da conferência, então uma questão de definição de conceito e tudo mais. Depois, num segundo momento, o problema de Deus, né, e a sua raiz, vamos dizer assim, filosófica, e num terceiro momento, o que
se poderá chamar de uma questão, né, na sua atualidade, vamos dizer assim, né, ou como eu, pelo menos, entendo, pôr a questão do sentido, do sagrado, de Deus, né, dentro desse contexto cultural que se chama modernidade e que avança até o nosso presente. Então, primeiro momento, a nossa modernidade e suas origens. Eu procurarei ler para não me perder e também ganhar um certo tempo para podermos depois conversar mais devagar. Começo com um esclarecimento sobre o conceito de modernidade. Entendo por modernidade tanto um período histórico da tradição ocidental iniciada no século XVII, como um fenômeno típico dessa tradição, que pode ser definido como virada antropocêntrica. Na tradição cultural do Ocidente, a modernidade tem uma data de nascimento perfeitamente determinável e pelo menos dois pais inequivocamente identificáveis, né? Pode-se datar o início da nossa modernidade no ano em que Descartes escreveu as Regulae ad Directionem Ingenii, isto é, em 1629, embora a obra tenha sido publicada depois da morte do filósofo. Ao estabelecer a data de nascimento, identifica-se também um dos pais da modernidade, isto é, Descartes, cuja obra mais famosa, sabemos, é o Discurso do Método, imortalizada pela fórmula penso, logo existo. Entretanto, a paternidade da modernidade ocidental deve ser atribuída também ao filósofo inglês Thomas Hobbes, com quem, diga-se de passagem, Descartes manteve uma fecunda correspondência epistolar. Hobbes escreveu uma obra revolucionária chamada O Leviatã, publicada em 1651, que imortalizou a fórmula "o homem é lobo do homem". Curiosamente, essa fórmula hobbesiana, que se refere ao hipotético estado de natureza ou de guerra de todos contra todos, no último diálogo escrito por Platão, essa fórmula é apresentada como constitutiva do Estado Civil. De fato, logo no início do diálogo As Leis, Clínias, que é o interlocutor do ateniense, reconhece que é correta a afirmação de quem, cito, sustentou que na dimensão política todos são inimigos de todos e na dimensão privada cada um está em conflito consigo mesmo. Leis 626-D. Hobbes pode ser considerado um dos fundadores da modernidade no campo da ética por força da sua radical rejeição do princípio estruturador da ética antiga e da ética medieval, ou seja, a ideia do bem para os antigos e Deus para os medievais como o fim último da ação humana. Na trilha já aberta por Maquiavel, para quem, cito, todos os homens são maus e dispostos a usar a própria perversidade todas as vezes que encontrarem ocasião propícia, Hobbes é o primeiro a propor um fim estritamente egoísta e utilitarista para a ética. O móvel das ações humanas é o instinto de autoconservação e dominação. No âmbito da ação, a razão atua apenas como calculadora dos meios a serem utilizados em vista da conservação da própria vida. O seu antropocentrismo radical no campo da ética é determinante também no campo do direito. Partindo da hipótese metodológica do estado de natureza, Hobbes demonstra que a sociedade civil é fruto de um cálculo que, por um processo mecânico de transferência de direitos e de delegação de poder,
produz o homem artificial, ou pessoa civil, ou ainda o Deus mortal, que é o Estado, fruto de um contrato realizado pela totalidade dos indivíduos. Assim, a grande descoberta do homem que caracteriza o século XVII aparece também na Revolução Galileana da doutrina jurídica operada por Hobbes. Ao descartar todo princípio teológico e transcendente, ele sublinha que a soberania pertence essencialmente ao universo profano e, portanto, que a essência da política não se encontra no céu, mas na terra. Em suma, para Hobbes existe uma perfeita equação entre moral, social, contratual ou convencional. O homem, ou melhor, o indivíduo, está na origem de tudo que tem valor e, portanto, de tudo que é digno de respeito. A figura de Descartes é quase um ícone das profundas transformações que começaram a ocorrer no Ocidente a partir do século XVII. A obra de Descartes produziu uma total reestruturação no universo mental do Ocidente, a partir da inversão provocada pela certeza primeira do eu penso, guiada pelas regras do método. Temos aqui uma das maiores expressões da virada antropocêntrica, característica do século XVII, que, curiosamente, também foi marcada por uma intensa espiritualidade mística centrada na ideia agostiniana do homem interior, da qual a obra de Pascal, com quem terminarei essa comunicação, é uma das expressões mais refinadas. Entretanto, em contraste com a concepção pascaliana, a introspecção cartesiana estava marcada por uma tensão interna que pode ser designada pela oposição entre imanência e transcendência. Embora Descartes tenha optado decididamente pela transcendência, o que implica, em termos morais, a irredutibilidade da liberdade à razão e a soberania absoluta da liberdade infinita sobre a ordem das razões, a outra vertente da ética moderna, traçada pelo imanentismo radical de Hobbes, não conduzia ao fundamento divino do ser, mas encontrava no eu pensante o seu estágio final. Como observou Hannah Arendt, a partir de Descartes, a dúvida passou a ocupar na filosofia ocidental a mesma posição central que desde os gregos tinha sido ocupada pela admiração diante de tudo que existe. Dado que a dúvida para Descartes podia ser estendida à totalidade da realidade, não escapando dela nem mesmo a experiência do pensamento, seguia-se que a certeza de existir pelo fato de pensar, esse é o sentido do cogito ergo sum, podia ser reduzida à certeza de duvidar. Aqui também a grande descoberta do homem, iniciada tentativamente no século XVI, com a chamada Revolução Copernicana nas Ciências, operou uma revolução. A descoberta da subjetividade, que é o cerne da Revolução Cartesiana, realizou, malgré soi, uma recentração metafísica do ser humano como ser no mundo, situando-o como sujeito no centro do universo inteligível. A Revolução Cartesiana marca uma profunda ruptura no modo de pensar. A estrutura ontoteológica é substituída por uma estrutura ontoantropológica, ou, o que é o mesmo, a teologia é imanentizada na ontologia do sujeito humano. Ao imanentizar o fundamento de toda a realidade, o interesse da razão volta-se para a imanência da história, da natureza e do próprio homem. Segundo momento, depois dessa introdução conceitual, o problema de Deus, ou do sentido, ou do sagrado, se quiserem, e sua raiz filosófica.
Objeto da fé religiosa, Deus entrou no discurso filosófico, não só porque a filosofia tentou transpor para o registro da razão demonstrativa as certezas da idade assim chamada pré-racional, mas também porque, em última análise, a fé é uma das atitudes possíveis ao ser humano no mundo, e porque ela foi, a fé, uma atitude efetivamente vivida pelo ser humano na história. Na atitude da fé, o ser humano se compreendeu como humano. E, ao explicar ou ao explicitar essa compreensão de si mesmo num discurso coerente, acabou explicitando uma nova categoria do discurso filosófico. Nessa categoria, Deus, o ser humano se compreendeu em Deus, como imagem e semelhança dele, e, portanto, não só como razão, mas também como liberdade. A tradição filosófica ocidental, cuja origem remonta às proposições fundadoras de Tales de Mileto, pelo menos convencionalmente, compreendeu o universo nos termos de uma estrutura racional que foi traduzida na época do neoplatonismo pelo esquema de processão e retorno, ou seja, tudo procede de um primeiro princípio ao qual tudo retorna. Ora, esse esquema, que encontrou a sua talvez mais brilhante formulação na obra de Plotino, traduz a matriz teológica que está na base do pensamento filosófico desde os pré-socráticos e que se manterá inalterada até Kant. O pressuposto ontoteológico e epistemológico de todo esse ciclo de pensamento é que o mundo pode ser pensado como uma grandeza teológica, independentemente de ser concebido ou não como obra de Deus. Isso significa que mesmo pensadores considerados ateus, como por exemplo Epicuro, apoiaram-se sobre esse pressuposto. Para todos os pensadores da filosofia antiga e medieval, e até mesmo para muitos filósofos do início da Era Moderna, o espaço do mundo se apresentava como um espaço teológico, ordenado para um centro absoluto, fosse ele chamado de primeiro princípio, movente imóvel, ou Deus, Deus Criador, do qual procedem a inteligibilidade e o ser do mundo. Isso explica por que, entre as assim chamadas provas da existência de Deus, as de caráter cosmológico tiveram, desde a antiguidade, uma autoridade superior às outras. É esse pressuposto ontológico epistemológico que permite entender por que São Tomás de Aquino criticou o famosíssimo argumento ontológico de Santo Anselmo, formulado no Proslógio, e, de fato, nas famosas 5 vias, desenvolvidas no 3º artigo da 2ª questão da primeira parte da Suma Teológica, São Tomás trabalha fundamentalmente com argumentos cosmológicos. E a prova dominante é justamente a primeira, conhecida como prova ex motu, isto é, pelo movimento. Mesmo para filósofos modernos como Descartes e Spinoza, o problema filosófico por excelência era o problema de uma explicação radical do mundo a partir do próprio mundo. Ora, explicar radicalmente o mundo para a filosofia pré-kantiana era dar a razão da exigência de fundamentação racional do mundo num princípio absoluto que, segundo São Tomás, chamamos Deus. Porém, o momento racional da fé na obra de São Tomás não se escreve nos quadros de uma teodiceia, isto é, de uma justificação de Deus diante do homem. Ao contrário, o momento racional da fé
circunscreve o campo de uma filosofia autônoma, que não mistura a água da razão como o vinho da revelação, mas opera a transformação da água em vinho. Essa imagem belíssima, evidentemente, não é minha, mas é de São Tomás, o próprio São Tomás, do comentário ao De Trinitate de Boécio. Quem quiser depois eu posso dar o telefone. E a citação em latim também, que é mais bonita. Ao mesmo tempo, fiel a Santo Agostinho, mas superando-o nas suas versões platonizantes e compreendendo Aristóteles melhor do que ele foi compreendido nas malhas avicenizantes, São Tomás não pretendeu saber o que é Deus ou defini-lo em função do mundo ou do homem, mas quis compreender a última raiz de inteligibilidade do universo revelável. Ora, a raiz da inteligibilidade do universo se encontra na própria gratuidade advinda do ato de existir, proporcional, não à necessidade de um princípio incondicionado, mas à gratuidade absoluta do amor. Dito de outro modo, a inteligibilidade última de todo o real se revela na relação de criação, que é a criação da relação. Nos tempos modernos, a partir de Descartes, ocorre uma importante modificação nos dados do problema, mesmo que essa modificação não tenha atingido a natureza profunda do problema. Com o surgimento da filosofia da subjetividade, a matriz de inteligibilidade desloca-se do mundo para o sujeito conhecente. Até Descartes, vigorava o postulado implícito a todo pensamento filosófico de que a razão humana tinha uma relação de homologia com o universo. O fundamento dessa homologia entre a razão e o universo era encontrado no primeiro princípio, como inteligência primeira, na qual o universo é pensado e existe, e da qual jorra para a inteligência humana a luz sob a qual se compreende o universo e a sua relação com a razão humana. A filosofia da subjetividade estabelece uma nova relação entre o mundo e a razão humana. Cabe agora à própria razão estabelecer um código próprio para poder decifrar o mundo. A revolução científica moderna, a partir de Galileu, ilustre contemporâneo de Descartes, introduz uma mediação empírico-formal na relação da razão com o mundo, até então admitida como relação imediata de homologia. A partir daí, constitui-se um novo regime epistemológico de leitura dos fenômenos, no qual se acentua progressivamente a atividade do homem no estabelecimento de códigos admitidos como válidos para a leitura e decifração do mundo. Os códigos de leitura, como estabeleceu Descartes em seu método, são de natureza matemática. Também para Galileu, o livro da natureza estava escrito em caracteres matemáticos, e isso impunha a necessidade de aprender essa linguagem para entender aquele livro. Com a filosofia do sujeito, o problema de Deus não se situa mais no prolongamento da homologia imediata entre razão e mundo, mas no terreno da própria razão, no qual, a partir de então, surge a necessidade de fundamentar a nova ciência do mundo construída pelo homem. Por isso entende-se que Descartes, ao retomar as provas da existência de Deus, tenha conferido ao argumento ontológico o caráter de argumento dominador, justamente porque esse argumento suprime a mediação do mundo na passagem da razão para Deus. A partir da modernidade, a razão passa a ser o polo de inteligibilidade do mundo
e o centro do sistema de inteligibilidade científica. A ciência moderna acabou por elaborar um novo conceito de natureza, a partir do qual se reformulou o código de leitura do mundo. Tendo realizado a revolução copernicana, que consistiu em colocar o centro de inteligibilidade do universo na razão humana, a ciência moderna caminhou rapidamente na direção de tornar dispensável a hipótese Deus, como afirmou Laplace, para a compreensão do mundo. Na aurora de nossa contemporaneidade filosófica, Kant transpõe o problema de Deus para o plano da liberdade, isto é, para o plano da razão prática. Se não pode ser provado pela razão teórica, Deus pode ser postulado pela razão prática. E se há alguma prova possível de sua existência, esta só pode ser uma prova moral. A partir de Kant, com o predomínio da razão prática no centro das preocupações do universo filosófico, a filosofia do sujeito caminhou, segundo sua lógica interna, na direção da filosofia da história. Para esta, o campo próprio da reflexão filosófica não é mais o universo reduzido à sua materialidade, mas a ação humana na sua dimensão histórica. A liberdade, ou o que é o mesmo, a praxis histórica do ser humano, torna-se o problema central da filosofia. É nesse campo que se vai travar a última grande batalha filosófica em torno da questão de Deus. Para Hegel, em suas lições sobre a filosofia da história, a história como campo da liberdade é a verdadeira teodiceia. O termo teodiceia, como sabemos, que significa literalmente justificação de Deus, foi introduzido por Leibniz para designar a ciência que traçaria o novo caminho para Deus a partir de uma nova harmonia entre o homem e o universo. Segundo Hegel, esse caminho é a própria história como lugar da verdadeira teodiceia. Do mesmo modo em que a razão humana tomou o lugar do mundo como grandeza teológica no início da modernidade, agora, no início da nossa contemporaneidade filosófica, é a história que substitui o mundo, porque o problema do sentido absoluto se inscreve agora no contexto da praxis histórica humana. A filosofia de Hegel, segundo Lima Weiss, cito, se apresenta como um esforço titânico para restaurar no terreno da história a teologia dos antigos filósofos que se elevava sobre o terreno da natureza. Continua a citação: a história é uma teodiceia. A justificação de Deus nela está presente como exigência de explicação racional dos seus múltiplos sentidos que culminam para Hegel na existência de um sentido absoluto, que ele denomina espírito absoluto. A história não é senão o itinerário que pode ser descrito dialeticamente do saber de si mesmo que se eleva ao saber absoluto e nele à epifania histórica de Deus. Fim de citação. Depois da tentativa hegeliana de fazer da história a prova da existência de Deus, uma nova guinada acabaria por excluir o último reduto de uma possível teologia natural. Ao longo do século XIX, as críticas de Karl Marx e de Augusto Comte pretenderam excluir o problema do fundamento do terreno das explicações da história e da sociedade. O processo histórico foi afirmado como autoexplicativo, tendo como único ator e único fundamento o próprio ser humano. Assim, o teocentrismo, inicialmente cósmico e depois histórico, cedeu lugar ao antropocentrismo histórico. Ao lado da crítica de Marx, formulou-se também, no século XIX, uma das mais radicais reflexões sobre a cultura e sobre a vida,
e uma das mais contundentes críticas do cristianismo já formuladas no discurso filosófico. A obra de Nietzsche representa, no âmbito da fundamentação dos valores, um abalo equivalente ao que representou a obra de Kant no âmbito da fundamentação do conhecimento. A grande interrogação que atravessa a obra devastadora de Nietzsche é: o que significa para o ser humano o mundo da cultura e qual o significado da vida entendida como vontade de potência, como valor fundamental? Nesse contexto, Nietzsche retomou a proclamação da morte de Deus, conferindo-lhe um alcance muito maior do que o que tivera na literatura romântica alemã daquele tempo. Para Nietzsche, a única possibilidade de afirmar a vida como criação de valores é negar o valor transcendente, chamado Deus pela tradição monoteísta do Ocidente. Mais ainda, segundo Nietzsche, esse dinamismo negador da transcendência estava inscrito na própria dinâmica de afirmação da vida como vontade de potência. Depois de Nietzsche, que morreu na aurora do século XX, as grandes discussões do problema de Deus foram desencadeadas no âmbito do problema da fundamentação da liberdade, que dominou a filosofia na primeira parte do século XX. Uma das expressões radicais dessa discussão é a obra de Jean-Paul Sartre, na qual o problema do fundamento é transposto para o campo da decisão, na medida em que o ser humano é definido como liberdade existencial, isto é, como liberdade que se encontra lançada no mundo sem ser coisa do mundo. Ora, o fato de ser para si encerra para o ser humano o contraditório e, por isso mesmo, impossível projeto de se tornar ser em si, isto é, em última análise, de se tornar Deus. Para Sartre, o absurdo da existência humana é exatamente o projeto de ser Deus, isto é, de fundar radicalmente a própria liberdade, sem contudo poder fazê-lo. Segundo Sartre, assumir a finitude da própria liberdade é o primeiro passo de um ateísmo que reduz o problema de Deus a um problema sem sentido e, portanto, sem necessidade de solução. Sobre o filósofo alemão Martin Heidegger, que marcou decisivamente o pensamento filosófico contemporâneo a partir dos anos 20 do século passado, não vou me atrever a falar aqui. Remeto a um texto que publiquei há 20 anos na revista Síntese. Naquele momento trabalhei particularmente esse tema e seria muito longo retomá-lo aqui. De qualquer maneira, naquele texto eu formulei algo que se pode chamar de resultado do pensamento de Heidegger para a questão de Deus. Não é possível retomar aqui esse debate da filosofia de Heidegger, particularmente o debate que ele provocou no interior da teologia cristã, um debate travado tanto pelos entusiastas da primeira hora, que acreditaram encontrar na filosofia de Heidegger uma fonte de renovação da teologia, como por aqueles que se deram conta de que um pensamento que leva a lugar nenhum, pouco ou nada tem a oferecer a uma forma de pensamento, isto é, a teologia, que se constitui a partir da escuta da palavra revelada na história. Quero encerrar essa breve exposição sobre as raízes históricas do problema, apontando para o impasse a que chegou o pensamento contemporâneo, e recorro mais uma vez à avaliação de Lima Vaz. É uma longa citação, cito. O problema de Deus na filosofia clássica
é o problema da prolação de um sentido absoluto nessa forma de linguagem que chamamos a razão demonstrativa. Essa possibilidade é contestada na filosofia contemporânea. As mais recentes discussões entre os filósofos sobre o problema de Deus se encontram, sobretudo, na questão como é possível uma linguagem sobre Deus. Pode a linguagem humana suportar esse sentido radical a que chamamos Deus? Como falar de Deus ou como exprimir Deus na linguagem? Esse problema já tinha sido pressentido por Nietzsche quando afirmou que enquanto não nos desfizermos da gramática construída segundo o modelo grego da proposição elementar de atribuição de um predicado a um sujeito, não vamos poder nos desfazer do problema de Deus. Fim de citação. Como se vê, o destino do sagrado ou de Deus no pensamento ocidental estava selado. Ao contrário do que ocorreu no pensamento medieval, no qual a prova da existência de Deus representava o momento racional da adesão pela fé, a prova cartesiana da existência de Deus passou a expressar o que Walter Schultz chamou de vontade metódica de ateísmo. A prova cartesiana da necessidade de Deus pode ser chamada de parteira do ateísmo moderno e do silenciamento sobre Deus na filosofia contemporânea, porque conduziu a metafísica moderna tanto ao seu ponto mais elevado como à sua crise. Com efeito, o nervo da prova cartesiana é a prova da finitude humana, de modo que a infinitude de Deus fica na dependência da finitude do ser humano, pois só um ser que, pela ideia de Deus, conhece a sua finitude, é constrangido a pôr acima de si um ser necessário e perfeitíssimo que, em última análise, serve apenas para impedir que o eu penso tome o lugar de Deus, como ocorrerá logo depois. Dito de outro modo, a partir do momento em que Deus entrou no discurso filosófico por necessidade, ele começou a ser expulso dele. Terceiro momento, o futuro do sagrado, de Deus ou do sentido. O destino de Deus ou do sagrado na modernidade, como se viu, foi selado na grande revolução que deu nascimento aos tempos modernos. A revolução antropocêntrica, iniciada por Descartes e por Hobbes, teve os desdobramentos que estavam implícitos em sua certidão de nascimento. Com a descoberta do homem, sistematizada na filosofia do sujeito, o problema de Deus passou a situar-se no terreno da subjetividade, que é o mesmo terreno no qual deveria ser fundada a nova ciência do mundo a ser construída pelo homem. Com efeito, o nascimento da ciência moderna exigiu uma nova forma de leitura dos fenômenos, marcada pela intervenção ativa do ser humano, no estabelecimento de novos códigos de interpretação. Como sabemos e já dissemos, esses códigos deviam ser de natureza matemática, como bem viu Descartes, e também, um de seus mais célebres contemporâneos, Galileu. Construir códigos eficazes de leitura do mundo era o atributo fundamental do eu penso cartesiano. De todos os pensadores posteriores, foi Nietzsche quem soube levar até o fim esse processo iniciado com a afirmação da subjetividade. A afirmação nietzschiana do eu sou é a consequência mais radical do eu penso cartesiano. Para Nietzsche, o eu sou é a afirmação da vida como processo de criação de valores. Nessa perspectiva, a única possibilidade de prolongar a vida como criação de valores consiste em negar o valor transcendente que a tradição identificou com Deus. Mas isso só pode ser feito
pelos que conseguirem superar tanto a heteronomia do tu deves, como a autonomia do eu quero, para alcançar a plenitude do eu sou. Os que realizarem essa façanha serão os precursores do homem do futuro, ou do homem além do homem. Mas a referência a Nietzsche, obrigatória nesse contexto, deve ser extremamente cuidadosa, pois muitos traços da filosofia nietzschiana, quando lida sem preconceitos, deveriam abalar os lugares comuns produzidos por uma leitura equivocada de um pensamento quase inclassificável, formulado intencionalmente de maneira intempestiva ou a marteladas. Em texto extremamente denso sobre o divino após a morte de Deus, segundo Nietzsche, Paul Valadier, um grande estudioso do pensamento de Nietzsche, chama a atenção para a distância entre o ateísmo, cito, ateísmo inquieto, atormentado e tenebroso de Nietzsche e o, cito, ateísmo tranquilo e conquistador dos racionalismos antropocêntricos. De fato, o universo religioso de Nietzsche tem claro parentesco com o pessimismo sombrio de Schopenhauer, a quem ele, Nietzsche, atribui um ateísmo incondicional e leal. Mas não indica nenhuma relação, o ateísmo de Nietzsche, com a crítica racionalista de Feuerbach. A proclamação das mortes de Deus na tradição ocidental deve ser compreendida como crítica do monoteísmo, seja na versão do primeiro ateu, vale dizer, o Deus do Sinai, seja na versão de Paulo, com sua exaltação do crucificado, seja ainda na versão do homem louco, do parágrafo 125 de H. Ciência, e da antecipação do futuro europeu, no parágrafo 343, no qual está inscrita a negação da vida e o triunfo do nada. Se ainda tem algum sentido falar em futuro do divino ou do sagrado, isso só poderá ocorrer se conseguirmos identificar alguma experiência humana que nos permita resgatar a transcendência, sem que para isso seja preciso negar a imanência. Portanto, tratar-se-á de saber se podemos falar sensatamente da experiência do sagrado ou da experiência de Deus como experiência humana, demasiadamente humana. Comecemos por refletir um pouco sobre o próprio conceito de experiência. Na linguagem comum, a palavra experiência designa pelo menos dois tipos de conteúdos. Ela pode ser concebida como a busca de uma verdade, e nesse caso será dirigida para a descoberta, para a prova, para a verificação. Experiência, então, o conjunto de empreendimentos que visam a captação e a formulação de uma verdade nova por meio de uma pesquisa organizada com vistas a um fim. A trajetória que vai da pesquisa à posse da verdade é a experiência. Mas a palavra designa também o acolhimento e, ao mesmo tempo, a captação de uma realidade, isto é, a tomada de consciência de algo dado a mim. Nesse caso, ela não é dirigida à descoberta, à prova, à verificação, ela não é a busca de uma verdade, mas a vivência de uma realidade. Ela, então, não será o caminho que vai da pesquisa à verdade, mas a própria posse de uma realidade dada, definindo-se pelo ato ou conjunto de atos que captam a realidade como presença. A experiência será, então, uma estrutura vivida, uma atividade de contato e até mesmo de comunhão. Se aceitarmos a definição de experiência, que contempla os dois sentidos anteriores, como
face do pensamento que se volta para a presença do objeto, podemos dizer que toda experiência se articula nos polos do sujeito e do objeto. O objeto na medida em que aparece e se apresenta, o sujeito na medida em que é consciência que o penetra e se penetra de sua presença. Daí decorre que a toda experiência corresponde uma linguagem de acordo com o modo da presença ao pensamento. Existem coisas, existem outros, existe eu mesmo presentes ao meu pensamento. O ato de voltar-se do pensamento para as coisas, para os outros e para si mesmo pode ocorrer tanto no plano empírico como no plano experimental. No plano empírico, isto é, imediato, temos o relacionamento ingênuo do sujeito consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. No plano experimental, temos o sujeito manejando e coordenando os elementos de uma experiência para construir o universo da ciência. Nesse caso, trata-se de um relacionamento crítico com as leis de necessidade pelas quais os fenômenos se impõem ao sujeito. Contudo, existe outro plano no qual a experiência é tomada em sua totalidade pessoal. É o plano no qual ocorre o relacionamento do sujeito com o outro, que a ele se apresenta como interpelação e convocação de sua liberdade ao acolhimento desse outro, também como liberdade. Aqui, ao contrário dos dois primeiros planos, do empírico e do experimental, a liberdade é determinante, uma vez que só por ela o ser humano pode abrir-se para acolher o outro como sujeito livre, tecendo com ele o mundo da história e da cultura. Somente nesse plano o ser humano encontra a plenitude do seu lugar, pois aqui ele se situa no horizonte de um sentido que não é particular. O ser humano pode abandonar-se no dia a dia a uma série de condicionamentos naturais e culturais, sem neles se perder, porque está aberto a algo que vai além deles. Ele pode fazer ciência, porque capta o universal no particular, expressando-o coerentemente na linguagem das relações de necessidade. Mas, se é possível ao ser humano algum tipo de experiência religiosa, ela deverá ocorrer num plano que integre os três modos de presença da realidade à consciência, porque se não for assim, a experiência não será humana. Falar de experiência religiosa é falar de relação ao sagrado, como objeto de amor e de reverência. Religião é relação ao sagrado, que pode ser chamado Deus e que comporta necessariamente um aspecto social. Essa relação pessoal e social é também integral, posto que é toda a pessoa e também toda a comunidade que estão implicados na experiência religiosa. Dito de outro modo, existe experiência religiosa autêntica quando a pessoa se capta em relação ao sagrado, que pode ser chamado Deus, sem excluir-se ao mundo e aos outros. Não há verdadeira experiência religiosa que não conduza a uma presença ao mundo e ao outro. Qualquer religião que servisse para tirar o ser humano do seu lugar no mundo seria um atentado à liberdade humana. Se há uma possibilidade de realizar a relação com o sagrado, com Deus, ela deve acontecer no aqui e agora da liberdade situada no mundo e com os outros. A experiência humana que tem créditos para se apresentar como autêntica experiência religiosa pode ser definida como experiência do sentido, que não se esgota numa das dimensões particulares da existência humana, mas ocupa o espaço total no qual elas se desdobram. Movemos-nos aqui no campo delicado das questões limite, campo no qual toda conceitualização corre o risco de fracassar se pretender mais do que pode alcançar. Contudo,
toda experiência humana deve poder ser traduzida em linguagem se quiser permanecer humana, isto é, se quiser permanecer no campo de significações e de sentido que é próprio do ser humano. A experiência religiosa é a experiência humana por excelência, justamente porque é a experiência de um sentido radical. É claro que essa afirmação só parecerá sensata para quem não recusar uma significação positiva à mais radical das experiências humanas, que é a experiência da contingência. E o caminho que leva da experiência da contingência radical à experiência do sentido radical deverá ser, negativamente falando, o caminho da recusa à absolutização de todo e qualquer sentido particular, por mais importante que seja. E, positivamente falando, o caminho da afirmação livre de um sentido último, sem o qual toda a realidade seria insensata. Toda a experiência humana está marcada desde a origem pelo sentido e só é humana porque está carregada de sentido. O ser humano surge no mundo como uma síntese de dois movimentos: o da intenção, pelo qual se abre ao horizonte infinito do ser, referindo-se ao mesmo tempo ao universal e ao aqui e agora, e o movimento da expressão, pelo qual intenciona objetos, exprimindo-os para si e situando-os no plano da consciência, que é o plano das significações. E dado que o ser humano sempre se encontra inserido numa comunidade de sujeitos, a expressão do objeto para si é também a expressão para o outro. Na medida em que não renuncia à sua humanidade, o ser humano se compreende no interior de um universo de sentidos. Mas na mesma medida em que se compreende como criador de sentidos, ele se descobre como carente de um sentido radical, sem o qual todo o seu mundo fica exposto à insensatez e ameaçado por ela. A experiência mais primitiva do ser humano é de se apreender no interior de um mundo anteriormente dado, no qual ele recebe a sua existência como ser consciente e livre. É isso que se chama aqui experiência humana da contingência. Quando falo de experiência da contingência, refiro-me a um fato humano e, portanto, a algo que comporta um sentido, porque não haveria experiência da contingência se ela não fosse assumida no âmbito especificamente humano, que é o âmbito das significações e do sentido. Isso quer dizer que a contingência tem uma significação positiva para o ser humano. Para ele, ser contingente não se apresenta em primeiro lugar como uma falta, como uma carência, mas com o fato de se descobrir como liberdade dada a si mesmo, a si mesma, em um mundo que também lhe é dado e que o precede. Fazer a experiência da contingência significa, para o ser humano, reconhecer o advento de sua liberdade. Significa dar-se conta de que, no momento em que advém a si, a liberdade já se encontra provida de sentido e, portanto, é uma liberdade relativa ao sentido. A contingência não é o lado negativo de um ser que deveria ser a fonte de si mesmo. Ela é a positividade de um ser que advém em determinado momento. O máximo que se pode dizer da contingência é que ela é o que teria podido não ser.
Porém, dizer isso é ao mesmo tempo captar a sua força e a sua fraqueza. Mais ainda, captar que a sua força consiste em compreender a sua fraqueza. Fazer isso é reconhecer que a contingência é o único lugar em que o ser humano pode existir humanamente, isto é, no exercício de sua liberdade relativa ao sentido. Considerar positivamente a contingência como um fato humano é reconhecer que a liberdade é algo que se constrói e que se recebe, não como um fato bruto, mas como fato relativo e, portanto, proveniente do sentido. Recusar a sua proveniência do sentido, recusar a sua relatividade ao sentido, seria, para a liberdade humana, afirmar-se como um termo fora de qualquer relação e, portanto, como absoluto. Porém, afirmar a liberdade como um absoluto é negar que ela seja humana e, portanto, relativa ao sentido. Justamente porque a liberdade humana só pode ser verdadeiramente humana na medida em que não recusa a compreensão relativa de si mesmo, surge em seu horizonte a possibilidade de experiência de um sentido absoluto. A negação de que qualquer pessoa ou coisa no mundo possa ser o sentido de tudo e a afirmação de que não somos os criadores últimos do mundo e de nós mesmos pode ser, ao mesmo tempo, o reconhecimento de um sentido último. Pode ser. Assim, a experiência mais fundamental do ser humano pode ser a experiência de um sentido radical a partir do qual tudo ganha consistência. Essa experiência, circunscrita pelos limites do mundo, do outro e do eu, é, simultaneamente, a experiência de uma presença envolvente que só pode ser compreendida analogicamente e que torna possível a compreensão de toda presença particular como presença sensata. O sentido radical, desse modo, não é o absolutamente inefável. Se ele pode entrar na experiência humana, então pode-se falar dele, mesmo que só com linguagem analógica e ou simbólica. Pode-se falar da experiência de Deus com sentido radical, pela via da metáfora e até mesmo pela via da negação. A experiência do sagrado como experiência religiosa do sentido, por ser uma experiência humana, realiza-se na consciência e se expressa na linguagem, pois não há nada de verdadeiramente humano que não possa ser, de alguma forma, formulado na linguagem. Mas aqui, a linguagem humana também é posta em questão, porque o que ela deve expressar é o que ela capta além dela, isto é, o mistério do sentido último. Como é possível que o absoluto seja dito na linguagem humana? Nesse ponto, a contingência humana e de tudo o que é humano se descobre irremediavelmente impotente e irreverente diante do mistério. Mas é também nesse ponto que a contingência da linguagem humana encontra o seu único sentido. É preciso dizer, e, no entanto, toda palavra não é mais que palavra humana. Todas as representações não são senão determinações finitas do universo humano. Dizer Deus é, de certo modo, afirmar que ele não pode ser posto pela nossa consciência. É verdade que existe sempre a possibilidade de não levar até o fim esse movimento de negação. Existe sempre a tentação de pensar que Deus seria apenas diferente de nós, como se bastasse modificar mais ou menos as determinações a que nossa inteligência se acomoda, para concluir que se trataria apenas de um simples desnível de ordem quantitativa.
como se Deus pudesse ser o termo do nosso crescimento, ou como se por força de tender sempre ao infinito, em determinado momento pudéssemos possuir. É necessário aceitar até o fim a exigência de negação para daí afirmar tudo de novo a partir da origem. Deus não pode ser possuído por nós. Ele não é um bem superior, um ente supremo, cujo lugar, mesmo que fosse o primeiro, poderia ser marcado em nosso universo. Existe o abismo e nós chegamos depois dele. Por isso, o movimento de negação nunca termina. Nenhuma representação em si mesma nos diz nada de Deus. É necessário, para chegar a Deus, abandonar-se ao que São João da Cruz chamava de silêncio sonoro, no qual ecoa, eternamente pronunciada, a palavra original e originante, a partir da qual toda palavra humana adquire sonoridade e sentido. Concluindo, não é o caso de assumir aqui uma fenomenologia do ato de fé, genericamente entendido como expressão de incerteza e do risco que se alojam nas raízes da posição do homem no mundo. O ato de fé pelo qual o homem se compreende em Deus e o afirma coerentemente, tanto no discurso religioso como no discurso filosófico, não pode ser tomado como ato inteiramente cego e ou irrefletido. Uma reflexão sobre a natureza da fé, como propôs recentemente João McDowell, no último número da revista Síntese, indica que, cito, a fé em Deus pode ser considerada como uma modalidade de fé radical, entendida aqui como o reconhecimento daquilo que dá sentido à existência de cada um. Fim de citação. Assim entendida, da fé nasce um laço pelo qual o homem vive a sua relação com Deus no âmbito do coração, isto é, do sentimento religioso como uma das dimensões constitutivas do seu modo de ser no mundo, mas também como intuição compreensiva existencial, como fé radical, como afirma McDowell, que, cito, tem o caráter de uma intuição pessoal do sentido último da existência e, portanto, constitui uma atividade da razão humana. Concluo essa reflexão com palavras de dois filósofos que, a meu ver, traduziram diferentemente em sua obra a compreensão de Deus como fé radical e a sua vivência da fé como manifestação do sentimento religioso. O primeiro é contemporâneo nosso. Escreve Henrique de Lima Vaz sobre a experiência de Deus, cito: em toda linguagem humana dotada de sentido, em que uma realidade é dita, a presença de Deus é igualmente dita. Vencer, a experiência de Deus tem lugar na figura especificamente humana do discurso. Fim de citação. O segundo foi contemporâneo de Descartes e de Hobbes. Como anunciei, Pascal, em seus pronunciamentos, em seus pensamentos, afirma o seguinte: é preciso saber duvidar onde é preciso, afirmar onde é preciso, submeter-se onde é preciso. Quem não age assim não compreende a força da razão. Alguns falham contra esses três princípios, ou afirmando tudo como demonstrativo, desconhecendo-se na demonstração, ou duvidando de tudo, ignorando onde é preciso submeter-se, ou submetendo-se a tudo sem saber onde é preciso julgar.